Olá! A explosão ocorrida em Beirute, capital libanesa, nesta semana é mais um fato trágico numa história pontuada por guerras e conflitos nesse país. O Líbano tem nas raízes desses conflitos tanto elementos da sua política interna como da sua política externa. Internamente falando, o país tem, tanto na organização do Estado como no seu sistema político, uma clivagem muito bem demarcada entre os cargos que devem ser ocupados por cristãos maronitas, muçulmanos xiitas ou muçulmanos sunitas. Desta forma, a própria organização do Estado e a política no país não serve para dissolver identidades religiosas muito arraigadas, e sim para reafirmá-las, aprofundá-las e encastelá-las no próprio aparato estatal. A tensão étnica e tensão religiosa resultante disso resultou inclusive na própria Guerra Civil Libanesa, que foi de 1975 a 1990, 15 anos de guerra civil no país. Entretanto, a própria situação política libanesa sempre teve a sua tensão aprofundada pela vizinhança com o Estado de Israel e os movimentos de libertação palestinos. O conflito entre o Estado de Israel e os movimentos que representam os palestinos militarmente e politicamente, a internalização desse conflito dentro do solo libanês sempre aprofundou a tensão no país. Não é à toa que o Estado de Israel invadiu o território do Líbano tanto durante a sua guerra civil, entre 75 e 1990, como em 2006, na última década. No território semeado por essas guerras e invasões de Israel, surgiu no Líbano um partido fundamentalista islâmico ultranacionalista, que é o Hezbollah. O Hezbollah, classificado como um grupo terrorista por inúmeros países, é diferente da Al-Qaeda. A Al-Qaeda tem uma atuação na escala global e um discurso que se dá para todos os muçulmanos do mundo. O Hezbollah, entretanto, tem um discurso muito mais nacionalista, a busca pela transformação do Líbano num Estado teocrático da vertente xiita do islamismo. No rastro das invasões de Israel, o Hezbollah surgiu no país, se dizendo o grande representante nacionalista e islamista libanês contra as intervenções de Israel. O Hezbollah cresceu tanto nesse país de tantas tensões que ele praticamente funciona como um Estado dentro do Estado. Fatias do território libanês são controladas militarmente por esse partido político que tem um braço armado. Além disso, como se não bastassem essas tensões, o Hezbollah serve como um partido de influência iraniana dentro do território libanês. Para quem não se recorda, o Oriente Médio, além de ser atravessado pela rivalidade entre países muçulmanos e Israel, também é atravessado pela rivalidade entre o Irã, uma teocracia islâmica xiita, e a Arábia Saudita, uma teocracia islâmica sunita. O Líbano, que tem tanto sunitas quanto xiitas no seu território, é uma área de disputa de influência entre Irã e Arábia Saudita. Deste modo, o Hezbollah, esse grupo tão forte no território libanês, serve como uma cabeça de ponte iraniana implantada dentro do território do Líbano. Como se essas tensões políticas e militares não bastassem, nas últimas décadas, desde o final da Guerra Civil, o Líbano tem passado por uma profunda crise econômica. Sucessivos governos acabaram sendo caracterizados tanto por gastos públicos descontrolados como por uma corrupção endêmica. Isso estourou nos últimos anos com a necessidade de corte de gastos depois de tantos anos de irresponsabilidade. Tudo isso fez com que a população libanesa, já tão insatisfeita de anos de conflitos, saísse às ruas desde o ano passado em diversas manifestações em protesto contra os cortes promovidos pelos últimos governos libaneses, inclusive resultando na queda de alguns governos. É nesse cenário explosivo
obscuramente explosivo e trágico de crise econômica e de fortalecimento do grupo terrorista e partido político Hezbollah que ocorreu a tragédia dessa semana. Obrigado.